Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 6 de novembro, e eu tô aqui mais uma vez, graças a Deus, né, para começar a live da semana. 7 horas e 2 minutos, hein? E essa live de hoje vem a calhar com o momento do ano que é vésperas quase de Natal, festas de final de ano, de férias. A gente começa já com as correrias, né, do final do ano. E eu sei que muita gente começa agora a ter essa preocupação. Quem principalmente não se cuidou o ano inteiro de querer emagrecer, tá com gordurinha a mais, e o que eu posso fazer para reduzir peso. E por isso que eu resolvi fazer essa live de hoje sobre jejum intermitente. Então, para você que está chegando agora, né, meu boa noite em primeiro lugar, boa noite Evanilde, Cris, Mara, é isso? 2112, boa noite Noêmia, boa noite a todos vocês. Hoje então a live é sobre jejum intermitente, porque a gente sabe que é uma grande estratégia também, desde que bem feita, por isso que eu tô aqui hoje para tirar todas as dúvidas e explicar tudo direitinho para vocês, né? Não só para o emagrecimento, mas também para a longevidade e para a saúde. Então a gente tem muitos estudos hoje que direcionam o jejum intermitente para principalmente esses três objetivos. Aí, ó, a Thaís Martins já está falando: oi doutora, quando tomamos suplementos pela manhã e medicamentos à noite, toma em qual horário? Bom, depende do suplemento e depende dos medicamentos. Muito bem, então vamos lá, eu recebi muitas perguntas também. Eu vou começar a live falando sobre o conteúdo que eu preparei aqui, né? Sempre eu tenho esse cuidado para estar me atualizando, sempre podendo dar o de melhor para vocês. E aí depois eu vou responder as perguntas que foram encaminhadas. Mas isso não vai proibir vocês, intimidá-los de fazer as perguntas durante a live. Então, portanto, essa é a hora de tirar dúvidas sobre jejum intermitente. É bom? Não é? Para quem? Como fazer? E quando fazer? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Bom, o jejum intermitente, ele é uma estratégia que ele vai oscilar entre períodos que você come e períodos que você não come. Por isso que ele é intermitente. E a gente tem já o jejum, jejuar já era um ato milenar que acontecia há muitos anos atrás. E a gente sabe que nós, geneticamente, também fomos preparados para isso, porque antigamente, gente, a gente não tinha essa oferta de alimento como nós temos hoje, né? O homem tinha que caçar para pegar o seu alimento, e aí ele comia, se fartava dele e depois ficava um período grande sem comer, porque ele tinha que esperar para aparecer outra caça, para ele caçar e tudo mais, e aí ter o alimento disponível. Então, para vocês verem que os genes nós temos que suporta a questão do jejum, né? E a gente hoje tem cada vez mais estudos que demonstram esses tipos de benefícios. O que nós não temos é o treinamento para isso. Muito pelo contrário, infelizmente, o mundo atual, né, faz com que a gente coma o tempo inteiro. Por isso que a gente está tendo tantas doenças e tanta sobrecarga e obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Por quê? Porque é uma avalanche, a facilidade que a gente tem de se alimentar. É só apertar botãozinho aqui, ali, chega a comida na sua casa, na sua frente, todo momento e toda hora. Então, por isso, a gente também é uma das causas, né, como que a gente está tendo tantas doenças, né, e tantas desse tipo de doença. Então, jejuar é algo milenar, é algo saudável, como eu repito, desde que você saiba fazer. Então, vamos lá. Também a gente sabe que existe o jejum religioso, né, que existe, e eu tenho vários pacientes aqui que fazem por esse motivo e também se beneficiam por ele. Bom, mas o importante é a gente saber o que comer na janela de alimentação. Então, além de fazer o jejum, que eu vou falar para vocês quais são as estratégias que a gente mais utiliza, mais fácil de ter adesão, é importante você saber, bom, o tempo que eu fico sem comer, ok, o que eu posso consumir que não quebra jejum. Mas também, se eu não tiver uma orientação correta no tempo na janela de alimentação, aí eu não vou ter o benefício que eu vou buscar para fazer o jejum, certo? Então, por isso que sempre uma orientação é importante, não é qualquer orientação, não é buscar em qualquer lugar, é sempre buscar
pessoas que já fazem a prática do jejum, que têm experiência com relação a isso, com profissionais, para poder estar orientando vocês, porque senão começa a ter prejuízo em relação a isso. E não é para qualquer pessoa, como eu também vou falar aqui na live, tá? A gente tem um jejum de 12 horas. Algumas pessoas até me perguntaram, doutora, é interessante fazer, é bom fazer esse jejum de 12 horas? Gente, jejum de 12 horas é fisiológico. Tanto é que você, para poder fazer uma coleta de exames hoje, 8, 10, dependendo do exame, eles te pedem até 12 horas, né? Enfim, é uma coisa fácil de você fazer, né? Você comer até 8 horas da noite e começar a comer de manhã às 8 horas da manhã, é super simples, é fisiológico. Ele não vai impactar nesses 3 pontos que eu vou falar, que é sobre saúde, longevidade e emagrecimento, tá? Então, 12 horas não vai impactar com isso. Para mim ter o impacto sobre o metabolismo, impacto a nível de emagrecimento, de saúde e longevidade, eu preciso ter um jejum de pelo menos 16 horas. Então, o 16/8 é o jejum mais fácil, que tem uma adesão melhor, que as pessoas conseguem fazer por mais tempo e tem um impacto interessante nesses 3 pontos que a gente vai estar comentando, tá? Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Carmen, Maria, Lani, olha só, muito bem, aqui ó. Todos vocês, boa noite, viu? A Edna fala assim, chá de limão quebra jejum? Não, eu vou falar, Edna, que chá não quebra jejum, a menos que você adoce, e não é nem para usar adoçante, tá? Iraci, Leila, ó lá. Clara, vamos lá, Inês. Bom, 16 horas você pode fazer, olha só, olha os horários, vão anotando aí. Você pode ter sua janela de alimentação ao meio-dia às 8 horas e depois das 8 até o meio-dia do dia seguinte não comer mais. Ou então das 13 horas, começando a se alimentar até as 21, também é uma outra estratégia. Para quem não tem fome de manhã, esse jejum é ótimo, né? Agora, para quem tem fome de manhã, eu faço das 7 da manhã às 3 da tarde. Aí fica até o dia seguinte às 7 horas sem comer, tá? Das 7 da manhã às 15 horas. Dá para ser feito daí, para quem tem fome de manhã. E para quem trabalha à noite, às vezes, que gosta de comer na parte noturna, pode fazer começa às 22 horas até às 6 da manhã. Aí passa o dia sem comer, tá? Isso a gente faz muito para pessoas que trabalham no período noturno. Então isso totaliza 16 horas de jejum. Agora, o jejum também pode ser feito, a gente tem até tem alguns pacientes que fazem o jejum de 24 horas, que é um dia por semana, o dia inteiro sem comer. Então, por exemplo, domingo à noite, eu tenho muitos pacientes que fazem na segunda-feira esse jejum. Então, termina de comer às 8 horas no domingo, vão comer só às 8 horas da noite do dia seguinte, da segunda-feira. Então, faz uma vez por semana o jejum de 24 horas. Isso também pode acontecer. Não é fácil, mas tem paciente que prefere fazer desse jeito, já se acostumou e ótimo, tem ótimos resultados também. Agora, o jejum, gente, ele pode ter restrição calórica ou não, depende do seu objetivo. Primeiro, se você comer nessa janela de alimentação um volume calórico que fosse da mesma forma que você tivesse consumido todas as refeições do dia inteiro sem fazer jejum, então você não tem uma restrição calórica, ele pode te impactar a nível de longevidade e saúde, não necessariamente de emagrecimento, se não tiver restrição calórica. Entenderam? Então a restrição calórica, às vezes não é porque você tirou uma refeição que você vai fazer restrição calórica, nem sempre, porque você pode oferecer nessas 8 horas de alimentação, quando a gente faz o 16/8, nessas 8 horas de alimentação eu posso oferecer um volume calórico tal como se eu comesse o dia inteiro, normalmente. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que pensar numa restrição calórica também na janela de alimentação. Outra coisa, eu posso fazer uma dieta low carb nesse período? Posso ou não, né? Então, assim, na janela de alimentação, eu vou estar orientando, conduzindo da forma que o paciente tem um objetivo a ser alcançado.
Então, se ele quer emagrecer, ele vai ter que, além de ficar no jejum, fazer uma restrição calórica, que pode ser de 25% a 50%. Ele pode fazer uma low carb já quando ele tem, quer emagrecer e já tem níveis alterados de glicemia, de insulina, de hemoglobina glicada, né? Geralmente, restrição calórica a gente já faz com uma dieta abaixo em carboidratos. Isso já é quase que normal a gente conduzir dessa forma, né? E aí, esse jejum pode ser feito, começar uma vez por semana. Às vezes o paciente fala, doutora, eu quero começar uma vez só para ver se eu consigo, se é legal, se eu me adapto. Não tem problema, eu vou graduando isso. Às vezes pode fazer 2 vezes por semana, às vezes ele quer fazer 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Então isso tudo é acordado. Não tem muito um protocolo que você tem que seguir a linha, se não for desse jeito você não vai ter o resultado. Não, a gente pode ir graduando isso, pode ir vendo quais respostas você tem melhor, como você se adere a ter uma melhor adesão, melhor resultado. Então, 16/8 é o melhor jejum, que é o que impacta nisso. A questão da restrição calórica, low carb ou não, também é algo a ser acordado e de acordo com o seu objetivo. E também você pode começar com 1 vez por semana, com 2 vezes, com 3 vezes, com dias alternados, como você achar melhor. Às vezes eu falo, às vezes tem gente que prefere, eu não faço exercício de terça, quinta e sábado, então eu vou fazer o jejum de terça, quinta e sábado, nos dias que eu não faço exercício, né? Tem gente que prefere assim. Então, no dia que ele faz exercício, ele não faz o jejum, ele vai ter um volume calórico maior. No dia que não faz exercício, vai ter o jejum e vai ter menos calorias a ser ingeridas, tá? Então, tudo isso são estratégias possíveis de serem feitas. Muito bem, mas uma coisa importante vocês saberem. Só a partir de 3 dias, né, quando a gente tem esse jejum, não é no primeiro dia já, que eu já fiz o jejum, ou uma semana que eu já vou ter resultado, calma lá, né? A gente tem que ter isso por um período, cada pessoa vai responder de um jeito, mas é depois de um tempo, né, de jejum, quem faz dias consecutivos vai ver isso mais rápido, que a gente começa a produzir corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são produzidos pelo fígado, mas isso só acontece quando o seu estoque de glicogênio, que é a glicose lá no músculo, começa a baixar. Então vocês sabem que a glicose é uma grande fonte, a principal fonte de combustível para gerar energia para nossas células, para a gente desempenhar nossas atividades diárias. Quando esses estoques de glicogênio abaixam por conta de um jejum, aí teu fígado vai ter que arrumar um combustível para gerar energia. Qual é o combustível que ele vai começar a fazer? Corpos cetônicos. A partir do quê? De gordura corporal. Por isso que no jejum intermitente, no jejum, a gente tem o emagrecimento, porque a gente começa a oxidar mais facilmente gordura para produzir corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos é que vão dar energia pra gente, certo? E aí a gente tem todos os benefícios decorrentes disso, gente. Por isso que é uma estratégia bem interessante. Tem gente que começa e não quer mais parar porque se sente muito bem. Inclusive no controle de fome, saciedade, vontade de doce. Quem faz uma adaptação no jejum intermitente, vocês vão ver que você regula muito bem, porque ele regula o hormônio da fome e da saciedade melhor no jejum, né? Quando você faz esse jejum intermitente de uma forma correta, a leptina é o hormônio da saciedade, a grelina é o hormônio da fome que é produzido no intestino e a leptina aqui no cérebro. Quando a gente faz o jejum intermitente, a gente regula melhor leptina e grelina, então você acaba ficando com menos fome, né? Você sabe que, ainda mais se você orientar legal, que eu vou até depois dar um exemplo de cardápio de jejum intermitente, como a gente pode quebrar e tudo mais o jejum, se você faz um jejum intermitente bacana nessa janela de alimentação bem orientada, você vai ver como você controla muito a sua vontade do doce e sua fome, justamente por esse fato que eu tô acabando de mencionar, que é o equilíbrio de hormônios de fome e saciedade, né? E todos esses benefícios acontecem porque a gente tem 2 reguladores biomoleculares que se chama AMPK e o mTOR. Quando a gente está jejuando, em tempos de jejum, esse bioregulador que
predomina é o AMPK. Então, o AMPK, ele é produzido no tempo de jejum. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. E o mTOR, quando você termina de comer, você predomina o mTOR, que é esse biorregulador que a gente tem, tá? Então, o mTOR, quando ele está em alta depois de você comer, ele tem uma ação anabólica. E o AMPK no jejum tem uma ação catabólica. Então, quando eu faço jejum, eu falei que o AMPK aumenta. E com isso, ele faz você quebrar mais gordura, como eu acabei de mencionar. O corpo vai ter que se virar para achar energia. Então, ele vai ter que fazer lipólise. Então, jejum aumenta a lipólise, que é a quebra de gordura para gerar energia via esse biorregulador que é o MPK. Além disso, melhora, gente, a sensibilidade para a ação da insulina. Então, é importante para quem tem insulina alta, glicose alta, hemoglobina glicada alta, o jejum é muito bom, porque ele vai regular essa insulina e a sua glicemia e, consequentemente, a hemoglobina glicada. Tá? Então, segunda vantagem dele, ele melhora a captação da glicose que está chegando pelo tecido, pelas células. Então, ó, a glicemia vai baixar também por conta disso. Ele aumenta a biogênese mitocondrial. O que é isso? Em cada célula do nosso corpo, a gente tem uma organela chamada mitocôndria, que vai gerar energia. E ele melhora essas mitocôndrias, aumenta o número de mitocôndrias nas células, que faz você gerar energia de uma maneira mais fácil. Então, a gente chama isso de biogênese mitocondrial. Então, você vai ter uma energia melhor durante o dia. Tem fadiga, cansaço. Essas pessoas que têm insulina alta, glicose alta, elas são geralmente pessoas cansadas, que têm resistência para ação de insulina. Isso faz você ficar com vontade de comer toda hora, vontade de doce, fica inflamada, com fome. Quando você começa a fazer o jejum, você se autorregula tudo isso e a energia é melhor, porque os corpos cetônicos geram energia de uma maneira mais fácil do que a própria glicose. Te dão uma energia mais limpa, vamos dizer assim, tá? E você tem esse aumento de mitocôndrias nas células. E com isso, lógico, o aumento do gasto calórico, diminui a inflamação, sem dúvida nenhuma, né? Além disso, a gente tem outros benefícios. Quando você está no jejum, tem um sistema que vai começar a melhorar da gente, que chama-se uma autofagia. O que é autofagia? É um sistema de limpeza. A gente começa a ter uma eficiência melhor para ver que células estão já danificadas, que tecidos já estão estragados, enfim, para poder fazer uma morte desses tecidos. A gente faz uma apoptose, né? Uma autofagia. É como se você matasse essas células que estão danificadas. Com isso, a gente pode evitar outras tantas doenças, né? Por conta disso, o próprio câncer, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, também vão ser beneficiados com esse sistema de limpeza, de autofagia que acontece no jejum, né? Reduz LDL colesterol, melhora triglicérides, diminui a gordura do fígado para quem tem esteatose hepática, regula a pressão arterial. Então é muito bacana, né? Também nesse sentido. Olha quantas coisas boas que a gente pode ter com o jejum intermitente, tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Se tem mais pergunta. Eu tô falando. A Clibório falou. O jejum prejudica o ganho de massa? Não prejudica se você souber fazer o jejum na janela de alimentação adequada, tá? Vou falar também sobre isso, gente. Então, ó, se dentro dessa janela de alimentação você tiver a quantidade de proteínas adequadas que você precisa, se você tiver o estímulo da força, né, de trabalhos resistidos, de musculação, que vão estimular o seu ganho de massa muscular, porque é eles que vão lesionar a fibra muscular, e aí depois você tem que fazer o reparo. Para fazer o reparo, eu preciso ter a proteína em quantidades adequadas. Então, se dentro da janela de alimentação você consumir a quantidade de proteínas, vitaminas, minerais que ajudam na hipertrofia, jamais você vai perder massa muscular num jejum intermitente bem feito.
não tem esse tipo de problema, tá? Porque isso é muito comum dos meus pacientes fazerem e terem um resultado muito bom. Não tem esse tipo de problema, tá? Além disso, a gente consegue a longevidade, então eu falei de doenças, falei do emagrecimento, através, gente, da redução do estresse oxidativo. Por quê? Porque eles vão diminuir a produção de radicais livres. Então, o jejum intermitente faz isso, gente. Ele diminui radicais livres, que são os responsáveis, quando em excesso, por envelhecer nossas células. Então, por isso também ele tem um benefício na longevidade. Ó. E para você que sofre de problemas, de disfunções gástricas intestinais, né, que tem inflamação, eu falei que em jejum diminui a inflamação. Se você tem gastrite, se você tem doenças inflamatórias intestinais, saiba que jejum também é importante, porque você vai dar um descanso para o seu aparelho digestivo, né? Então é importante. Vocês verem quando você cede demais na sua alimentação, você fala, ai, nem vou comer hoje, porque eu quero descansar mesmo o aparelho digestivo. Ai, tô com dor de cabeça porque eu exagerei, pegou meu fígado, sobrecarreguei meu fígado, ou fez muita bebida, tomou muita bebida alcoólica, ou comeu o que não devia. Você mesmo, teu corpo pede para você parar de comer ou tomar só líquido. Por quê? Porque você quer dar um descanso no aparelho digestivo. É importante. E é uma maneira de você se desafiar, né? De você prolongar a sua sobrevivência com o mínimo que você tem de calorias, de alimentação, né? Então isso é muito importante. E a gente sabe que longevidade depende também de restrição calórica. Um dos pontos que a gente precisa trabalhar para viver mais é comer menos. A gente não pode ficar sem hidratação. O nosso corpo resiste bem menos a ficar desidratado do que ficar sem comida. Nós temos meios que fazem mecanismos que vão ajudar a gente a sobreviver mesmo sem alimentos, né? Como eu falei, através da gordura corporal, ainda mais para quem tem muito tecido adiposo, muita gordura. Então você tem uma produção de energia aí imensa, através de gramas de gordura que podem fabricar 32 cada grama de gordura, dá muita produção de ATP, que são moléculas que geram energia, né? Ao contrário da musculatura, né? Então a gordura pode ser utilizada como uma grande fonte de energia. Então, gente, restrição calórica. Agora, jamais no tempo que você fica sem comer, você pode ficar sem beber. A hidratação é fundamental no período que você não vai comer. Isso eu preciso enfatizar e muito. Você tem que hidratar seu corpo, porque a desidratação é algo sério e tem que ser evitado, tá? Bom, então, por tudo isso, a gente vai agora falar sobre como que a gente procede num cardápio de jejum intermitente. Mas deixa eu ver se tem mais pergunta aí. Eu quero dar para vocês algum exemplo de cardápio, ó. A Elza Júnior fala: retirei a tireoide, tomo medicação de manhã, posso fazer? Sim, não tem problema nenhum, pode tomar seu remédio da tireoide de manhã, que tem que ser tomado em jejum, tem que ficar 30 minutos mesmo sem comer, e você já aproveita e vai ficar mais tempo se caso você for fazer o jejum pela manhã, tá? Não tem problema, pode fazer. Outra pergunta que vai ser comum, que eu já escutei aqui, já vi, a Elisa fala aqui, ó, Júnior: doutor, estou entrando na menopausa, vou emagrecer? Sim, se você fizer uma alimentação adequada, que pode ser ou não uma estratégia também de jejum intermitente, junto com uma alimentação adequada para a menopausa, que a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo, a mais parecida do Mediterrâneo, de uma forma individualizada, é a dieta, Elisa, que mais impacta, que mais benefícios traz, impacta de uma forma positiva na menopausa, tá? Então, com certeza a gente consegue emagrecimento também na menopausa. Não tenha dúvida do que eu tô falando, é só corrigir as coisas que estão desalinhadas, né? E também fazer uma boa reposição hormonal, isso também é importante. Caso você não faça, tem outras estratégias. Então eu atendo muito aqui na clínica, eu tenho muitos pacientes que vêm me procurar justamente por conta disso, porque estão na menopausa, estão aumentando o peso e não querem ficar aumentando, porque se você sabe
que o peso que você ganha no climatério e na menopausa é muito mais difícil para você reduzir do que em outras fases da sua vida. E não vamos deixar a coisa também chegar indo muito longe. Quanto mais longe, pior depois para retomar. A Maria fala assim, doutora, e para quem é muito magrinha, vou emagrecer mais? Obrigada. Não, Maria. Quando a gente faz o jejum intermitente, você pode ter, mesmo magra, outros benefícios, que é a longevidade, que eu falei. Se você tiver algum desses marcadores que eu acabei de falar, melhoram, né? Então, também dá para fazer. Você pode ter calorias adequadas nessa janela de alimentação, tá? Agora, é uma técnica que você não precisa fazer. Pode fazer uma vez por semana só, não vai fazer mais do que isso. Se você já tem um peso bom, que você é magrinha, só mesmo para colher o benefício de longevidade, enfim, de um desafio de sobrevivência. Aí você pode fazer, não tem problema. Mas tem que ter orientação, tá? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí, gente? Eu recebi aqui. Denise, Rogério, é isso? Iva. Aqui pra cima eu não vi. Aqui, ó. Doutora, estou com muito sobrepeso e fui orientada a fazer exercício de menor impacto. Procede? MK Silva. Sim, pode no início começar com isso, às vezes para você não ter risco de lesão se você tá com muito sobrepeso. Mas sempre aliado a uma alimentação. Isso é fundamental. Então, às vezes, eu já até coloquei o paciente, faz 10, 15 minutinhos de manhã, 10, 15 minutinhos à tarde de exercício, de caminhada, e depois faz a hidro, ou faz... Porque dentro da água você tem menos impacto, então o risco de lesão é menor. Por isso que é importante você iniciar, dar o start, começar a emagrecer, e daí você vai evoluindo para exercícios que aumentam o seu gasto calórico, que tem uma exigência maior, né? Uma intensidade maior, mas procede sim. A Elisa ainda pergunta para mim, doutora, ei, tomo medicação? Ah, já respondi para você, é isso mesmo, aqui, diabético, pode fazer, viu? Lucimar, jejum intermitente, oi Lucimar, um beijo para você, querida. Diabético se vai se beneficiar muito, porque melhora muito a insulina e a glicose, tá? Desde que a gente saiba comer no restante das horas que você tem a janela de alimentação. Doutora, do que é? É de jejum intermitente. Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, para quem tá chegando ainda agora, boa noite, tudo bem? Direitinho de Salvador, Bahia. Um beijo para vocês. Aí, todos. Jejum aqui, ó. Chá não quebra jejum, eu já falei. Boa noite. Então, vamos continuar com o que eu tenho mais para falar para vocês. Dúvidas comuns do jejum, tá? Que já vieram aqui. O que não quebra jejum? O que não quebra jejum é água, chá, café, não quebra jejum, tá? Desde que você não adoce com nada. Tem alguns adoçantes que também têm calorias. Esses adoçantes também não são interessantes. Você pode fazer também as águas flavorizadas, água com limão, água com gengibre, água com capim-cidreira, não tem problema nenhum, pode ser utilizado. Água com gás pode? Pode, é água, não tem caloria. Então isso não vai quebrar jejum. Água, chás, cafés, sem adoçar, certo? Uma outra coisa importante, quais suplementos eu posso usar no tempo de jejum que também não quebra ele? Suplementos que não tem calorias, né? Então, por exemplo, creatina não tem caloria desde que ela não esteja adicionada de carboidrato. Então, olha lá o rótulo. É creatina pura? Legal, não tem problema. Pode ser micronizada, monohidratada, não tem problema desde que não tenha carboidrato junto. Suplementos tipo, vamos pensar, vitaminas, minerais, coenzima Q10 também pode, ômega 3 pode também, porque o valor calórico é irrisório, né? Não tem problema. Então, agora o que não pode é o whey, suplementos à base de carboidratos, isotônicos. Então, tem caloria, vai quebrar o jejum, tá? Então, lembra disso que eu tô falando para vocês. Então, tudo que tem caloria vai quebrar jejum. Então, olhem bem no rótulo dos suplementos para ver se eles têm ou não calorias, tá? E treinar quando você estiver jejuando, pode? Tem muita gente, eu sou uma dessas pessoas, gente, que adoro treinar em jejum.
Eu não gosto de comer antes de treinar, porque não estou acostumada com isso. Então, se você é esse tipo de pessoa, ok, você pode se acostumar, né? Eu tenho muitos pacientes que se acostumaram tão bem em fazer o treinamento sem comer, que hoje em dia preferem muito mais. Até quem treina logo cedo é até melhor, porque se você for com algum alimento que esteja ainda no seu estômago, porque tem pouco tempo entre comer e treinar, isso pode até piorar seu desempenho. Então o ideal é que você coma de noite alimentos que têm valor nutricional legal, densidade nutricional boa, até carboidratos complexos pode, porque o carboidrato ele pode entrar nessa janela de alimentação sim, tipo tubérculos, leguminosas, frutas, e aí você já ter disponibilizado ali na parte da manhã, se você precisar de energia, porque tem armazenado ainda glicogênio no músculo. Né? Então, mesmo que você esteja aí fazendo o jejum, até porque ainda não deu as 16 horas de jejum. 16 horas de jejum vai dar só, se você terminou 20 horas de comer, vai dar só meio-dia. Então, você ainda tem disponível ali um pouquinho do glicogênio no músculo, tá? Que você comeu na noite anterior, a menos que você não tenha consumido. Mas dá para treinar em jejum. E outra coisa, gente, não precisa ficar com medo, porque se você passar mal, tipo, tenho algum sintoma indesejado, é só pegar e comer, passa na hora, tá? Então isso não tem problema. E eu digo pra vocês, depois que vocês se acostumarem, o desempenho é melhor fazer em jejum do que comendo. Como devo quebrar o jejum? Isso também é uma dúvida muito comum, né? O jejum pode ser quebrado, gente. Primeiro eu sempre falo, toma uma água com limão antes de começar a comer. Porque o limão, ele vai ativar a produção de sais biliares, né? Como você ficou um tempão sem comer, então é legal você começar a produzir mais sais biliares para te ajudar na digestão. Então pode fazer água com limão, água com vinagre para começar a comer. E o que você começa a comer? Proteína e vegetais. Nunca comece pelo carboidrato, tá? Porque você tá com a glicemia baixa. Então isso pode até fazer com que você passe mal. Então sempre depois do jejum, sempre você vai quebrar jejum se for na hora do almoço, vai comer a salada e a proteína e depois o carboidrato, tá? Então tomou uma água com limão um pouquinho antes, ou uma água com vinagre, aí vai comer sua salada, seu legume, seu filezinho de frango, seu salmão, ou sua carne, e aí depois você vai ver, ou o arroz integral, ou a batata doce, ou quer comer uma concha de feijão, ou quer comer a fruta depois do almoço, sem problemas, tá? Que eu vou falar porque eu vou passar o cardápio para vocês. Mas sempre assim, nunca e jamais quebre jejum, principalmente com carboidratos de alto índice glicêmico. Então vamos supor que você tá com jejum de 16 horas e aí você vai comer um pedaço de pão, vai começar a comer um polvilho, vai começar a comer um biscoito de arroz. Não interessa que tenha glúten ou não, mas é um carboidrato. É um carboidrato e quando você come um suco, né? Então, pelo amor de Deus, isso pode fazer até você passar mal, que vai dar um pico muito alto de insulina e glicose, tá bom? Porque você tá sem nada no estômago. Jejuar faz perder massa magra? Eu já respondi, mas vou aqui na sequência das perguntas, eu vou responder outra vez para quem tá chegando agora, se ele tá bem planejado ou não, porque inclusive, gente, ele aumenta o GH, que é o hormônio de crescimento, né? Desde que seja bem feito e junto com o treino de resistência, de musculação. Já expliquei, né? Uma outra pergunta muito comum. Se o jejum faz com que o seu metabolismo desacelere. Não faz isso acontecer. Se você é uma pessoa ativa, faz exercícios, tem boa quantidade de massa muscular, sabe como preservar ela ou como aumentar ela, fazendo exercícios, comendo direito na janela de oportunidade, você não vai perder massa magra e não vai reduzir seu metabolismo, tá? Porque, doutora, tinha que comer antigamente, eu tinha que comer cada 3 horas para o metabolismo ficar sempre em alta. Gente, o teu corpo acostuma e isso não vai proceder se você mantiver massa magra. O que vai fazer com que caia seu metabolismo, a gente sabe que a idade, a gente sabe que a redução da massa magra, seu sedentarismo, isso vai reduzir seu metabolismo, mas não o jejum. Jejum não vai reduzir metabolismo, tá certo?
Então não vai por esse pensamento que não está correto. O perigo à saúde de ficar 24 horas sem comer é grande? É mais, como eu falei para vocês, às vezes as pessoas passam mal no jejum mais por um efeito emocional, psicológico, do que fisiológico. Só o fato de você saber, ai, tô jejuando, ai, não vou poder comer, né? Parece que já vai passar mal, vai dar tontura, vai escurecer a vista, vai entrar na hipoglicemia. Como eu falei, gente, é tudo uma questão de hábito. Você não precisa chegar a fazer o jejum direto de 16 horas. Pode fazer o de 12, faz o de 14 para chegar nos 16. E não precisa ser todos os dias, né? Faz isso de uma forma gradativa, a ponto de você se acostumar. Faz isso no dia que você não vai fazer exercício, depois você pode fazer no dia que você faz exercício, ver como que você vai reagir frente a isso. Então assim, você vai se autoconhecendo, vai vendo como seu corpo responde. Às vezes a gente se subestima demais, acha que não vai conseguir, e quando você vê, você fala, puta, olha, bem melhor treinar assim, olha, bem melhor. Eu tive quantas pessoas que às vezes fazem várias estratégias de dieta para emagrecer e não conseguem. Quando chegam nesse ponto, ou que você tá até nesse set point, né, que a gente chama, quando você não responde mais a dieta só de restrição calórica, você fala, puta, vamos fazer um jejum? Né? Porque daí dá aquela mexida no corpo e aí você muda um pouquinho a forma, a estratégia, o metabolismo seu, né? Então muda um pouquinho o caminhar das coisas e nessa mudança faz com que teu corpo responda melhor. Então é lógico que é uma das estratégias, né? Não é a única e não é para todo mundo, como eu vou falar para vocês. Tem contraindicações de jejum? Sim, tem contraindicações de jejum. Vou falar para você quais são. Olha só, vamos ver se tem pergunta mais por aqui. Boa noite, diabético. Já falei aqui, vamos ver. Quem tá chegando agora, eu tô falando sobre jejum intermitente, gente. Aqui, peraí. Não, já respondi. Aqui, retirei, não. Maria, quantas vezes por semana e quantas horas fazer o jejum na menopausa? Menopausa, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho, né, no jejum intermitente com outra pessoa, mas a janela de alimentação, aí eu vou montar de acordo com a individualidade dessa mulher, do que ela precisa porque está na menopausa. Quais são as queixas piores que ela tem? O que ela tem desajustado? Corrigir as deficiências nutricionais. Então, na janela de alimentação, eu vou fazer toda a individualização. Mas ela pode ficar às 16 horas sem comer. Não tem problema. Quantas vezes por semana? Depende. Você pode começar com uma e pode fazer até 3. Ou pode... posso fazer todo dia? Pode, mas lembra que é assim... O todo dia pode ser que... difícil as pessoas conseguirem todo dia, né? Mas eu oriento pelo menos 3 vezes por semana. Eu acho que o resultado é muito bom, mesmo na menopausa. 3 dias, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, é bem bacana. Segunda-feira, muita gente gosta de fazer jejum. Segunda-feira, quarta-feira, às vezes segunda e quarta, e sábado de manhã também é um dia bom, às vezes de fazer, porque você já tá em casa, não tá trabalhando, às vezes dorme até mais tarde. Então, assim, depende muito da sua rotina. Mas 3 vezes já te dá um impacto bem legal, viu, Maria? Mesmo estando na menopausa. Quantas horas de jejum pode fazer? Então, Rosângela, uma das estratégias melhores para jejum é 16-8. Ou seja, você fica 16 em jejum e come 8 horas, tá? Seria a melhor de todas as opções que a gente tem. A gente tem outras, tá? Mas para ter um impacto, uma adesão, essa é a melhor. 24 horas eu acho muito puxado, né? Quem que não pode fazer jejum? Vamos lá, quem não pode? Gestante, lactente, idosos, crianças, não coloco, obviamente. Quem tem hipoglicemia, quem tá desnutrida, quem tá abaixo de peso, IMC abaixo de 18,5, são pessoas pós-cirúrgicos, não vão dar, dá para fazer, né? Pós uma cirurgia, com desnutrição, não dá. Aí a gente tem que fazer reparo de tecido e tudo mais, daí não é tão bom você fazer essa estratégia de jejum intermitente. Então, anêmicos, né? Essas pessoas não fazem jejum. Então são essas pessoas que têm
contraindicação para fazer jejum, tá? Bom, mas na minha prática, como é que eu faço o jejum? O paciente chega aqui querendo emagrecer, eu já, pumba, entro com a estratégia de jejum. Eu posso entrar com a estratégia de jejum desde que ele já venha fazendo. Às vezes vem já, ai doutora, tô fazendo, tô me dando bem, tô achando que tem resultado, só que acho que tá alguma coisa errada porque agora eu já não respondi mais. Então eu faço uma organização melhor, né? Corrijo aquilo que tá falho e mantenho o jejum porque ele tá tendo bons resultados. Ok, para melhorar até, porque às vezes o paciente fala, respondi inicialmente, agora não estou respondendo mais porque às vezes está fazendo alguma coisa errada, mesmo no jejum intermitente. Então, se o paciente vem, se dá bem, eu mantenho ele. Agora, quando o paciente vem com uma alimentação toda errada, inflamado, gordo, com obesidade, uma obesidade importante, com vários marcadores alterados, deficiências nutricionais, problemas digestivos, eu não vou aplicar o jejum como primeira estratégia. Primeira estratégia minha é fazer desintoxicação, desinflamação desse corpo. Tem que melhorar, né? Fazer com que ele desinche, melhore toda a eliminação de toxinas, potencialize isso. Isso é muito importante, né? Aí eu vou fazer uma alimentação, gente, vou pegar água. Vou fazer uma alimentação para poder nessa fase chegar tudo isso que eu preciso, né? Mesmo tolerâncias digestivas, retirar tudo aquilo que ele consome que às vezes é intolerante, ou é alérgico, ou é sensível, às vezes é ao glúten, ou aos lácteos. Então eu preciso corrigir tudo isso. E às vezes, num jejum intermitente, eu não consigo fazer todas essas mudanças, né? Tudo isso que eu preciso numa primeira vez. Então, por isso eu prefiro fazer essa dieta, né? A primeira fase de detox, né? De desinflamação, modular o intestino, desinflamar. E aí, como segunda estratégia, eu posso usar o jejum intermitente, tá? Então, primeiro eu faço essa organização na dieta dele, para depois entrar. E aí, para vocês, que agora a gente está nos 15 minutos finais dessa live, para vocês saberem como eu posso dar um exemplo de cardápio de jejum intermitente, vocês anotem aí, gente, ó, de graça aí para vocês, hein? De bandeja, vamos dizer assim. Aqui, ó, um cardápio de jejum intermitente. Opa, aqui, peraí. Oh, meu Deus. Aqui. Maria, doutora, tenho 61 anos e 47 quilos, posso? É o que eu falei para você, aí tem que estudar bem, fazer uma janela de alimentação adequada para esse período, para você se alimentar direitinho. A Janete fala, hoje faço tranquilamente 16, tá vendo? Olha lá, porque já se acostumou, né, Janete? É, isso aí, legal, viu? Ó, no início foi muito difícil, depois vai se acostumando. Rô Alencar, doutora, tenho redução de estômago, posso fazer jejum? Pode, não tem problema não, tá? É só saber o que comer direitinho. Boa noite, doutora. Jejum de 12 horas ajuda? É uma primeira etapa, mas não vai impactar no que eu preciso, que é no emagrecimento, na longevidade e em todas aquelas doenças que eu acabei de falar, aqueles benefícios para a saúde, tá? Vamos lá, aqui ó, a Thaís escreveu bastante. Tomo glifage à noite, estou fazendo jejum de 20/4, comendo das 12 às 16. Qual horário tomo glifage? Você tem que tomar sempre depois da refeição, né? Então pode fazer depois das 16 horas. Né? Eu não faria depois das 12, depois das 16. Você vai fazer o glifage na refeição que você come mais. Ou é das 12 ou é das 16. Então, se você comer igual nas duas, você vai fazer na 16. Se você come mais, um volume maior aqui, você faz depois das 12, tá? Thaís, que mais? Vamos ver o que tem aqui. Tomo super coffee antes de treinar em jejum. Tudo bem, sem problemas, pode tomar seu super coffee. O super coffee depende, tem tanto super coffee hoje, veja se não tem calorias, tá? Se ele for só com um pouco de TCM, leite de coco, vai ter canela, só gengibre, essas coisas, tudo bem, sem problemas. Tá? Veja só a caloria dele. Jejum de 16 é o jejum que mais impacta. Aqui,
Deixa eu ver quem entrou. Opa, que legal. Gorete, legal. Aqui, ó. Elisa, doutora, sou de São Carlos, São Paulo. Gostaria muito de marcar uma consulta. Como faço? Ô, Elisa, manda o seu contato no meu direct, que eu passo para você os contatos de consulta, tá? As informações, a gente tem o WhatsApp da clínica para você poder agendar. Ou então, lá na minha bio, no Instagram, você vai lá no link da bio, clica lá que você tem todas as janelas de opções para você poder fazer, inclusive as consultas presenciais e online que eu faço, tá? Ou se não, manda seu contato para mim que a gente entra em contato. Muito bem, aí, maior prazer em consultá-las, viu? Aliás, é bom vocês saberem que eu faço consulta online também, tem muita gente que ainda não sabe. MK Silva, obrigada, doutor. Iniciei o jejum intermitente e irei iniciar também exercícios funcionais. Excelente, então aproveita agora, ó. Oi, Marco, tudo bem? Aí, ó lá, um beijo, né? Vamos lá, notando aí, gente. Então vamos supor que você vai fazer o jejum que eu tô falando até agora, 16/8. Você vai começar a comer a partir da 1h da tarde. O que você pode começar a comer às 13 horas, tá? Então, ó, vamos começar com água com limão, água com vinagre. Daí você vai para os vegetais, crus e cozidos, à vontade, mas pelo menos umas 100 gramas, não esqueçam disso. Aí você vai para a proteína, pode ser um filé de frango, um filé de peixe ou uma carne bovina, em torno de 100 gramas, 120, mais ou menos isso. Aí, sempre grelhado, assado e cozido. Aí você pode pegar uma opção, quer dizer, pode consumir uma opção de carboidratos, que pode ser uma raiz, ou mandioca, ou batata doce, ou inhame, ou abóbora, ou mandioquinha, ou batata, enfim. É que eu gosto mais desses iniciais que tem menor índice glicêmico. Em torno de 50 a 80 gramas, ela é menos do que a proteína, a metade, depende muito das suas necessidades. Mas pode ser uma concha pequena de feijão ou lentilha, ou pode ser uma fruta. Ah, doutora, posso comer uma laranja? Ok, é uma fonte de carboidrato, né? Se você está querendo emagrecer, lembra disso que eu tô falando. Eu tô falando para quem está querendo emagrecer, ó. Salada à vontade, cru e cozido, pelo menos 100 gramas, 100 a 120 gramas de proteína na sequência, e depois o carboidrato por último, que pode ser ou o tubérculo, ou em torno de 50 a 80 gramas, ou então que vai dar 2 a 3 colheres de sopa também, se você quiser, de um cereal integral como arroz ou como quinoa, ou uma concha pequena de feijão, ou então uma porção de fruta, ok? E azeite de oliva também como uma fonte de gordura boa, pelo menos uma colher de sobremesa aí. Aí, às 17 horas, você vai fazer um lanchinho. Tem que fazer um lanchinho aí, né, gente? Ó, quais são as opções de lanche? Vamos pensar numa proteína para o lanche da tarde? Pode ser 200 ml de iogurte, pode ser um ovo cozido, pode ser 30 gramas de queijo branco de preferência, né? Se você preferir sem lactose, se você não puder com lactose. Se você não puder lácteos, pode ser o colágeno proteico, pode ser o whey protein, também isolado. Tudo isso é fonte de proteína, certo? Pode ser meia lata de atum, também pode ser. Ou pode ser um patê de frango, ou pode ser um patê de sardinha, não tem problema. Pode ser também isso, tá? De carboidrato, você pode escolher isso, uma colher de sopa de aveia, ou uma fruta, ou então, quero comer um biscoito de arroz desse grande, ou então 4 daqueles pequenininhos, porque eu fiz os patês. Tudo bem, pode ser também uma maneira de você consumir aí o carboidrato, tá? E de gordura, você pode estar consumindo ou azeite novamente, se você for usar os patês, ou então pegar um punhadinho, um mix de castanha, ou amêndoa, nozes ou semente, você pode usar até no teu patê, ou fazer uma granola de sementes, como eu já dei algumas ideias para vocês, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, põe um bocadinho no iogurte, né? Põe uma fruta, fica uma taça deliciosa, pronto. E aí você tem a proteína, o carboidrato e a gordura. Então esse lanche da tarde, gente, ele é estratégico, é fundamental, porque ele vai aumentar o aporte de nutrientes, vai regular a glicemia de vocês, regular a fome, para você também conseguir comer adequadamente no jantar, não ficar morrendo de fome nesse jantar. E quando chegar, né, a gente está falando de um jejum
de 13 horas até 21, eu vou começar a jantar às 20, para terminar meu jantar 21, eu já não vou poder comer mais nada, só tomar um chá e água se eu quiser. Então, ó, vamos lá, 20 horas você vai jantar. O que você vai jantar no jejum intermitente? Então, ó, vegetais crus e cozidos à vontade outra vez, que nem o almoço. A proteína é a mesma quantidade do almoço, 100 a 120 gramas. Quer requentado o almoço? Não tem problema, pode ser igual, tá? E carboidratos? Você pode consumir também, pode consumir uma fruta, pode consumir também 50 gramas de um tubérculo, de uma raiz, pode consumir, quero colocar um pouquinho de grão de bico na salada, ou a lentilha que eu gosto, ou uma ervilha. Lembra, 2, 3 colheres de sopa, isso se você quer emagrecer, que vai dar 50, 60 gramas aí de carboidrato, certo? E aí, usar o azeite de oliva. Então, esse cardápio, com essa estrutura que eu falei, com essas ideias, você vai reduzir peso, você vai ter um volume de calorias restrita, né? Talvez chegue a 50%, não sei as suas necessidades, cada pessoa tem uma necessidade individual que teria que calcular, e aí você pode, se você precisar, aumentar essas quantidades também, se você for uma pessoa que precisa de mais calorias, enfim. Então os ajustes de quantidade dependem muito das necessidades de cada um, mas é um cardápio que mesmo no jejum intermitente você vê que tem valor nutricional alto. É isso que vocês têm que pensar, comer coisa boa na janela de alimentação. Não é porque está na janela de alimentação que vai comer tranqueira, ficou um tempão em jejum, então posso comer o que eu quero. Não é isso, tá? Então, esse é um tipo de cardápio. De noite também, vocês podem fazer uma sopa com todos esses alimentos, compondo desse jeito. Lembra que as proteínas têm que ser ajustadas para não ter fome, não perder massa magra, hein, gente? Pode ser uma salada completa, que você pode compor com tudo isso que eu falei, né? Roseli Ramon, doutora, dá a dica de quem não quer jantar, mas toma café da manhã. Então, ótimo, você pode tomar um belo café da manhã. O café da manhã pode ser um brunch. Você vai colocar uma porção de fruta, você vai colocar uma porção de sementes, de castanhas, ou é linhaça, ou é chia, ou quer fazer aquela granola de sementes, ou castanha do Pará, que é uma gordura boa. E você pode fazer ou um omelete, ou ovos mexidos, pelo menos 2 ovos mexidos aí. Quer colocar um espinafre, quer colocar cogumelos, pode fazer isso, não tem problema. Quer enriquecer mais ainda esse café? Coloca um cereal, se você puder. Calorias, a gente pode fazer também ou uma aveia, ou então eu posso dar uma fatia de pão sem glúten, um pão integral, também pode ser isso no café, né? Depende. E aí eu faço o almoço, né? Um café, por exemplo, às 7 horas, aí eu faço um almoço, tipo meio-dia, 1 hora, e aí eu faço um lanche da tarde às 15. Pronto, eu posso fazer desse jeito. O lanche da tarde pode ser parecido com o seu café, uma taça completa no lanche da tarde. Iogurte proteico, frutas e gorduras boas. Pronto, tá ótimo. Ou então você faz uma boa sopa ou uma torta para você comer às 15 horas. Uma torta que tem mais proteína, uma torta de frango, uma torta de atum. Também fica bem legal. Então, um bom café da manhã, um almoço legal, como eu acabei de mencionar, e um belo lanche da tarde com uma torta. Pode ser uma crepioca, né? Uma tapioca bem recheada com proteína, com frango. Então, esse sim seria estratégias legais. Muito obrigada. É isso aí, ó, tá vendo? Aí, gente, de noite vocês podem tomar chá, como eu falei, e que isso não vai trazer nenhum prejuízo para o jejum. Agora, eu sempre dou suplementos, né? Além disso, durante a janela de alimentação, você pode entrar, como eu falei, coenzima Q10 sempre vai ter. Lá de manhã ela não quebra jejum. Ômega 3 também não. BCAA e creatina também podem entrar. O whey já entra na janela de alimentação, que pode ser até à tarde. Falei para vocês, colágeno proteico, whey protein, você pode fazer no lanche da tarde, que é uma fonte de proteína, só que ele tem caloria, por isso que ele tem que ser consumido na janela de alimentação. Sempre dou, ó, cúrcuma, gengibre, resveratrol, chá verde, ou então a gente dá epigalocatequina galato, que na forma de suplemento, quercetina, mudou muito o antioxidante, porque é muito interessante a gente entrar também com eles todos para você melhorar a parte de antioxidação, anti-inflamação,
muito bacana como um suporte também no jejum, tá? O ômega 3 e a gente tem que corrigir as deficiências nutricionais. Vitamina D, B12, vitamina C, tudo isso tem que corrigir, né? Não dá pra ficar sem. As perguntas que me fizeram aqui, ó, são todas perguntas que eu já respondi. Inicialmente, quantas horas eu uso para permanecer em jejum? Já falei como funciona. A grade de alimentação pós-jejum obrigatória ter proteína? Sim, se você não come proteína animal, tem que ter proteína vegetal, o Ildimara, tá? A Daniela Carobi fala, para quem está iniciando, qual o melhor horário para fazer e o que comer na janela de alimentação? Já falei, o melhor jejum é das 12 às 20 em alimentação e das 20 até as 12 sem alimentação, ou 13 e 21. Edneia, jejum de 14 tem resultado? Sim, mas o melhor é de 16. Inclusiva fala como sair do jejum, eu já falei. E a Menezes, pode ser para quem qualquer idade? Não, também já mencionei quem não pode, tá? A live vai ficar gravada? Eu espero que sim, Roseli. Água com limão não tira jejum, desde que você não adoce, viu? Nossa, deu até água na boca, doutora. Então, pois é, muita coisa boa, né? Vocês acham que a alimentação é saudável, a alimentação ruim? Eu tento passar isso todos os dias pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, tem coisas muito boas pra gente fazer, fáceis, gostosas. E é isso que eu tento passar, desmistificar que a alimentação é saudável, é você comer coisa difícil, cara e ruim. Tudo errado, não é nada disso. Pode ter coisas mais em custo menor, né, baratas, desde que você busque a sazonalidade, coisas fáceis de fazer, porque eu sempre dou receita para mulher moderna, que são receitas rápidas, né, e gostosas, porque senão você faz uma vez para nunca mais. Mesmo na estratégia de jejum intermitente, você pode fazer, quero comer um muffins à tarde, pode? Pode, faz um muffins de banana, ovo, aveia, panqueca de banana, é isso aí, gente, coisas fáceis. E antes de acabar essa live, porque eu sei que ela tem que ficar gravada, porque muita gente me pediu isso, eu vou agradecer mais uma vez, gente. Vocês são maravilhosas, porque vocês me deram eu recebi tanta mensagem de carinho da cirurgia que foi demais. É por isso que eu tô aqui hoje fazendo a live, com respeito a todas vocês, com o amor que eu tenho, a minha dedicação. Espero estar cada vez mais podendo ajudá-las da melhor forma possível. Viu? Overnight também pode, Alessandra. Você pode fazer ele para consumir de manhã, não tem problema, ou à tarde, tá? Inclusive eu vou passar uma receita que eu fiz hoje, muito legal. Então, gente, muito obrigada por vocês aqui estarem nessa audiência toda. Obrigada. Quem precisar da minha ajuda como nutricionista, fazendo uma consulta, vocês sabem que eu faço presencial e online, né? Meu WhatsApp, eu vou colocar até acabando a live, meu WhatsApp, meu link de agendamento, tá bom? Um beijo grande pra vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente, até, obrigado, espero ter ajudá-las. Um beijo.